Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá, o Porto e Negócios está em São Paulo e acompanha a 28ª edição da Intermodal. Daqui vamos fazer 2 programas especiais. Neste primeiro bloco, eu vou conversar com Jaqueline Venpap, diretora do Instituto Praticagem do Brasil. Jaqueline, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês novamente e conversar um programa com tanta audiência tão legal. Parabéns. Nós é que agradecemos. Jaqueline, para começar o nosso bate-papo, você faz parte da comissão que foi instituída para fazer uma revisitação ao arcabouço legal da Lei dos Portos. Os trabalhos já começaram? Não, a comissão ainda não está instalada. Nós até temos conversado entre nós, os membros da comissão, porque o desafio é grande, São 180 dias para a gente conseguir entregar os trabalhos quando ela for instalada. Então, a gente está até já se antecipando, realizando algumas conversas, mas a instalação dela deve estar por vir nos próximos dias. Qual que é a importância da instalação dessa comissão quando a gente fala da revisitação da Lei dos Portos? Eu acho o seguinte, nós tivemos primeiro a 8.630, que já deu uma grande revolução, que ela foi chamada Lei de Modernização dos Portos, depois a Lei 12.815. Então, essa revisitação ela é fundamental para você manter a atualidade do arcabouço legal. Então, antes de tudo, vai se buscar como é que o Brasil viveu a 8.630, como é que o Brasil viveu a 12.815, e a partir daí a gente avaliar os impactos dessas duas legislações, tanto positivos quanto negativos, e ver o que pode melhorar nesse arcabouço. Então a revisitação ela tem por princípio a melhoria da legislação que rege os portos brasileiros. Quando a gente fala de melhoria da legislação que rege os portos, a gente está falando diretamente da questão da competitividade e de algo que o investidor fala muito, luta muito para que seja melhorado, que é a questão da desburocratização de processos. Eu acho que são 2 desafios grandes que a comissão tem. O primeiro é trazer realmente uma simplificação, o que traga um processo, não que a burocracia não seja necessária, ela é, sim, mas ela não pode ser excessiva, então que ela atrapalha todo o processo. Então, a simplificação tem por objetivo exatamente trazer uma desburocratização, diminuir as etapas, fazer um processo, digamos assim, com um olhar mais de liberdade econômica mesmo. E eu até quero deixar assim, eu estou colocando aqui todos os conceitos que eu penso em relação a isso, porque a comissão ainda efetivamente não se instalou, então ela não produziu ainda. Então é muito sobre o que eu penso sobre isso. E num outro ponto, o que a gente sempre ouve também no mercado é a ausência de segurança jurídica. Exatamente. Então eu acho que são 2 focos que a gente vai olhar muito, que é a parte da segurança jurídica e a parte da desburocratização. Focando o setor portuário como uma atividade produtiva extremamente relevante para a economia do país. Sim, com certeza. A gente tem aí o nosso grande potencial econômico hoje é o agronegócio. O agronegócio preponderantemente é exportação, portanto há uma dependência econômica do Brasil muito forte nos nossos portos. Então realmente a gente tem que fazer com que eles funcionem
eu não diria que eu não gosto muito de falar padrão de primeiro mundo. Eu quero que eles funcionem num padrão de excelência brasileiro, num padrão de excelência. E que funcionem, né? E que eu funcione. acho que é o mais importante. Com grande eficiência, né? Com grande eficiência. E essa eficiência também tem a ver com a solução de outros gargalos que são importantes e necessários, como, por exemplo, acessos, como, por exemplo, dragagem, e aí eu falo especificamente do Porto de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul, e que ainda tem como um grande desafio, até para a questão da atividade dos práticos, aperfeiçoar a questão do aprofundamento do canal, né? Sim. Eu acho assim, a questão da dragagem, ela é comum, né? Pelo menos, eu diria, aí, em torno dos 85% dos portos brasileiros. Ela é uma necessidade cotidiana dos portos. Então, tanto a dragagem de manutenção e alguns portos como Santos, de aprofundamento. Por quê? A necessidade de Santos, hoje Santos já é um hub. Então, como é que um hub brasileiro, né, especialmente na parte do container, como é que Santos não vai receber os navios mais modernos que estão? Como é que Santos não vai trazer, não vai ser linha aí dos grandes navios? Não tem como. A gente corre o risco de ficar fora, né, do comércio internacional, recebendo só navios menores. Isso vai ser um custo maior para a nossa economia, né? Então, eu acho que realmente Santos tem que ter um foco muito forte na sua dragagem de aprofundamento e, obviamente, de manutenção, né? Porque só aprofundar e não manter também não adianta, né? Até porque Santos está estrategicamente localizado numa baía, né? Sim. E esse aprofundamento se faz necessário para que a gente não seja como hoje, aprofundamento e manutenção, para que a gente não seja como hoje, dependente de altas e baixas de maré. Sim, sim. A gente sempre vai ter a natureza nos dizendo, né, os momentos, mas todo o porto mais estuarino, ele recebe muitos sedimentos, né? E não se olhar para essa questão do canal de acesso, não se olha para o porto. Então, o porto sem dragagem não é porto, ele não precisa nem existir. Ele não é nem competitivo. Não é competitivo, então realmente isso é a pauta primeira, né? A pauta primeira e fundamental que o porto tenha uma boa estrutura da tabela 1, que é onde se cobra os custos, né, de uso do canal, para que possa suportar as dragagens necessárias. Na sua opinião, é possível conceder o canal sem elevar a tarifa? Isso a modelagem vai dizer, eu não tenho como afirmar. Eu só acho que conceder o canal não é a única opção. Então, se fala muito na concessão do canal, se fala como o salvador do processo todo. Eu acho que é uma das modalidades. Você tem outras situações que você pode também dar. O próprio Porto de Santos, a sua comunidade lá toda discutiu há muitos anos a questão do condomínio. Então, sim, você também tem a figura do condomínio que não pode ser afastada. Então, não necessariamente... Você tem a modelagem da FIPS, que é um sucesso, né? Então, não necessariamente a concessão. É uma das formas. Então, qual é a melhor forma? O que atende melhor a comunidade que está em Santos? Toda a comunidade portuária, né? O que atende melhor? É a concessão? Porque a concessão pode elevar. Então, a gente já viu um pouco a questão de Paranaguá, que tem uma elevação, e uma situação similar que aconteceu na Austrália, houve uma forte elevação. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Você acredita, por exemplo, na questão do modelo do condomínio, que num porto como o de Santos, que é multipropósito e tem muitos players, é muito grande, você acredita que um equilíbrio é possível em se estabelecendo a questão do serviço da dragagem dentro de uma modelagem de condomínio? Eu acho que não pode afastar, sabe? Nós não podemos cravar que a concessão é o caminho. O condomínio ele tem que ser estudado. Então, eu sei que até o exemplo da FIPS, o número de players é muito menor. Sim, né? Sim. E aí, se fosse falar do canal, você teria seria muito múltiplo, né? E com sim, interesses muito distintos, díspares. Mas eu acho que uma boa gestão interna, na medida que você cria uma SPE, por exemplo, ela pode ter uma governança e ela vai ser tal qual se fosse um concessionado, né? Então, o sentido da gestão. Então, eu acho que é possível gerar uma boa gestão. O OGMO aconteceu, né? Exatamente. O OGMO aconteceu. O OGMO é uma espécie de um gestor, né, de mão de obra. Ele é uma espécie de um condomínio, né? Então, eu acho que assim, não pode afastar, tem que se estudar. Pegando o gancho do OGMO, antes de falar um pouquinho de governança, ainda existe
um ponto muito sensível, e nós tratamos nas últimas edições do Porto Negócios, da questão da exclusividade da contratação do trabalhador portuário via órgão. Muito pela questão que se fala da necessidade da qualificação, especialmente por conta da demanda que o mercado exige hoje. Sim. Na sua opinião, quando o OGMO não consegue atender a demanda daquele terminal, é possível que o trabalhador seja buscado no mercado? Eu defendo isso há uns 30 anos, tá? Porque isso é a Convenção Internacional. Isso é uma regra da Convenção Internacional. Essa posição da exclusividade é uma criação nossa aqui e incompatível, na minha avaliação, com o sistema de liberdade de mercado. Mas essa matéria está no STF, né? A FENOP ingressou com a ADIM, né? E aí, aliás, até não lembro se é a ADIM, mas a FENOP ingressou com essa ação no Supremo Tribunal Federal e a matéria está a ser tratada no Supremo Tribunal Federal. Mas na minha compreensão é incabível no sistema de livre mercado essa exclusividade. Até porque essa exclusividade, quando o trabalhador não é encontrado de acordo com a demanda e a necessidade, pode acabar comprometendo a competitividade e a produtividade do terminal. Com certeza. Eu acho que nada melhor do que o próprio terminal para dizer como é que ele vai fazer o seu negócio. Hoje você tem um elemento externo dizendo como o seu negócio vai ser realizado, né? E acho que isso é incompatível, não dá. A gente exige eficiência do terminal, né? Os contratos de arrendamento, eles exigem uma eficiência do terminal que ele vai conseguir entregar se ele tiver a liberdade de gerir a sua mão de obra. Falando em governança, há muito pouco tempo, o Porto de Santos teve devolvida a sua autonomia administrativa. Com isso, ele tem a liberdade de realizar alguns processos, o que é avaliado por alguns especialistas como uma possibilidade de diminuição das burocracias e celeridade em alguns processos. Mas devolver a autonomia é também uma responsabilidade muito grande quando a gente fala da questão da governança. Que instrumentos podem ser aplicados para que, em sendo devolvida a autonomia administrativa, a governança seja algo respeitado e a gente não tenha, por exemplo, casos de corrupção? Então, sim, a corrupção ela perpassa, acho que até as boas estruturas de governança, tá? As boas estruturas de governança, de compliance. Porque eu acho que alguém que quer ter um comportamento desviado, ele sabe desviar em qualquer hipótese. Mas eu acho que as situações que inibem, e é um instrumento forte de governança, que as normas da autoridade portuária estejam sujeitas à consulta pública, audiência pública. Então, por exemplo, uma regra de atracação. Ela mexe com o mercado. Conforme você mexe com as regras de atracação, isso impacta fortemente o mercado. E essa é uma norma que vai à consulta e à audiência pública. E por que não? A autoridade portuária também é um ente regulador. Então, cabe sim um controle social maior através dessas figuras. Eu não falaria a governança aqui no aspecto da corrupção, mas sim da execução da atividade. Você acredita que órgãos reguladores como a ANTAQ possam continuar exercendo o seu poder regulador responsivo com a devolução dessa autonomia administrativa? Sim, porque cabe à ANTAQ fiscalizar a autoridade portuária. Então, a ANTAQ também vai verificar se os índices de governança estão atingindo, por exemplo, onde tem as delegações, né? Então, você tem uma delegação, você tem compromissos a cumprir e a ANTAQ pode fiscalizar se esses compromissos estão sendo cumpridos. A gente está chegando ao finalzinho desse primeiro bloco da sua participação e recentemente também a nova lei que regula a atividade dos práticos. Nós estivemos inclusive em Brasília conversando com o Falcão, que foi o grande articulador desse processo todo. Ela foi sancionada. O que isso representa para a atividade? Segurança jurídica, uma grande estabilidade. E na medida em que os práticos têm uma segurança jurídica no exercício das suas atividades, eles também vão mostrar cada vez mais isso no cotidiano, na segurança da navegação. Então, é segurança jurídica traduzindo em segurança da navegação.
e segurança da navegação, a gente está dizendo que é o sair e o chegar da carga do jeito que ela deve acontecer. Jaqueline, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada. O Porto e Negócios faz um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta e o Porto e Negócios hoje está na Intermodal, 28ª edição. Gravamos do estande da Modal GR, For Infra e HXTOS. E nesse bloco, o meu convidado é o Márcio Azevedo, vice-presidente da Ebico Texcam. Márcio, muito obrigada, seja bem-vindo ao Porto e Negócios. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Se você puder fazer um balanço do que para você está sendo a Intermodal, o que você diria? Como sempre, é uma feira muito interessante. Eu acho que a Intermodal se resume a um ano de trabalho, de visitas, condensado em apenas 3 dias. Então, assim, a gente consegue visitar quase todos os clientes do Brasil em 3 dias de feira. Sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom a presença e a visita na feira. De uns anos para cá, a tecnologia, a automação tem ganhado cada vez mais espaço na Intermodal. Na sua avaliação, isso reflete a demanda que hoje existe quando a gente pensa em portos automatizados, em terminais que foquem na tecnologia como ferramenta para o alcance da competitividade? Com certeza. Bom, nós somos uma empresa de tecnologia, então nós estamos no rumo da Intermodal, aí no rumo dos portos, e cada ano mais a gente traz mais tecnologias diferentes, mais automação, mais segurança para os portos. Então, sim, é um caminho lógico de software, de hardware, para automatizar mais o porto e deixar as funções mais vitais com o ser humano e utilizar a tecnologia para as funções até mais perigosas, funções mais triviais, para que fiquem onde tem menos risco. Do ponto de vista da evolução dessa tecnologia dentro da área do porto organizado e dentro dos próprios terminais, o que você elenca ou pode elencar como grande evolução nos últimos 5 anos? Bom, a gente tem os sistemas de câmera, né, que são as coisas mais básicas dos portos, que elas evoluíram muito. Hoje a gente tem câmeras muito boas que podem fazer o reconhecimento de uma pessoa a 50, 60 metros de distância, softwares de inteligência artificial para identificação de entrada e saída de pessoas de áreas perigosas, zonas que elas não deveriam estar. O próprio scanner de containers, que hoje a gente consegue ver dentro de um container sem que ele seja aberto, para que a carga possa ser liberada mais rapidamente ou para que possam ser identificados ilícitos ou contrabando. Então, assim, na parte visual de imagem, de raio-x, eu acho que foram as partes que mais evoluíram ao longo dos anos nos portos. E o profissional desse mercado é diferente? Mudou muito nos últimos anos? Mudou. A gente tem uma brincadeira que hoje, antes quem mandava no terminal era o pessoal de operação. Hoje quem manda no terminal é a área de TI. Então a área de TI hoje tem uma função vital no terminal por manter todos esses sistemas de pé. Então cada vez mais a gente vê uma migração de pessoas para a área de TI, para a área de tecnologia, de sistemas, porque hoje é a parte vital do porto. Se o sistema cair, o terminal não funciona mais. Então hoje existe uma capacitação muito melhor de profissionais de TI no porto e eles estão crescendo cada vez mais. O mercado de trabalho, ele segue aquecido para o ano de 2024? Sim, como nunca. A gente teve aí o Covid que atrapalhou um pouco, né? A pandemia atrapalhou um pouco o mercado portuário, mas o mercado de trabalho portuário, Santos e nas outras regiões, ele está extremamente aquecido, com contratações, os volumes de importação e exportação estão disparando, então assim, a gente está com o mercado de trabalho muito aquecido. Na tua avaliação, enquanto empresário dessa área da tecnologia, da automação, o que é ainda desafio que precisa ser superado quando a gente fala de uso da tecnologia para o aumento da competitividade nos portos brasileiros? Eu acho que essa área, assim, a gente está nivelando muito, né, entre os terminais todos, entre os players todos dos portos, mas hoje sempre é a área de investimento. O investimento em tecnologia e tecnologia de ponta, ele é uma parte crucial e é muito caro. Então, assim, terminais maiores, com uma tecnologia mais
avançada, eles acabam ganhando competitividade por aumento de produtividade. Então nós temos muita gente que está trabalhando em aumento de produtividade dos scanners, da entrada e da saída dos gates, para ter um melhor aumento de competitividade, porque dentro está tudo preparado para carregar e descarregar o navio mais rápido, mas da porta para fora a gente tem ali a interface porto-cidade, que é onde a gente acaba travando um pouco. Então, se conseguirmos melhorar essa interface porto-cidade, dando maior fluidez nas mercadorias, eu acho que é onde a gente aumenta a competitividade. E aí você está falando diretamente da questão da automação dos gates de acesso. Sim, da automação dos gates de acesso, da automação da fiscalização propriamente dita, então dos scanners, dos gates de acesso, dando uma fluidez maior, por exemplo, de identificação do motorista dentro da cabine. Então hoje nós temos sistemas que conseguem, por uma câmera, identificar o motorista dentro da cabine sem que ele precise descer e fazer o pré-gate. Então ele chega com agendamento, ele consegue entrar automaticamente no terminal portuário sem que ele tenha passado em nenhum outro lugar antes, dando uma fluidez maior, sem estacionamentos anteriores, sem criar fila para fazer cadastro, e a gente dá uma fluidez maior. A gente está falando de uma celeridade na entrada da carga que reflete na vida do cidadão comum, especialmente do cidadão comum que tem o porto muito próximo, como é o caso do Porto de Santos. Sim, com certeza. Acho que todos que moram em Santos lembram, alguns anos atrás, a safra de soja, de açúcar. 2013. Que a gente parava a cidade ficou parada porque tinha caminhão desde a descida da Serra na Anchieta, isso não ocorre mais. Então, assim, alguns caminhões vão para o pátio regulador, param no pátio, fazem todos os trâmites, chegam no porto, eles entram diretamente. Por quê? Porque já tem todo o trâmite feito. Isso pode ser feito cada vez de forma mais automática. A gente não vê mais filas de containers em Santos. Os containers, eles têm agendamento, eles entram direto nos gates, porque os gates estão muito mais automatizados, existe o agendamento. Então hoje a gente consegue, com a tecnologia, liberar um pouco da barreira a porto-cidade e não afetar tanto a cidade. A gente falou muito do investimento por parte dos terminais e a gente está falando aí de investimento privado. E a gente sabe que a distância entre o que o privado investe e o que o público investe ainda é muito grande. No entanto, autoridades portuárias, porto afora, não podem descartar a tecnologia como uma grande aliada para o bom andamento das suas operações. Com certeza. Nós estamos vendo aí um movimento de várias companhias docas, de várias autoridades portuárias também investirem em tecnologia, também investirem em sistemas para também automatizar principalmente a identificação dos veículos, porque nem todo mundo gosta de seguir regra, então a autoridade portuária também está ali um pouco para punir, né? Então, claro, eles estão investindo em tecnologias para identificar quem trabalha bem e quem está trabalhando de forma errada. Então a gente está trabalhando, a gente vê esse crescimento do investimento da iniciativa pública para trabalhar melhor, identificar e auxiliar também quem trabalha bem, porque antes existia uma punição coletiva. Se a gente tinha fila, era uma punição coletiva. Hoje não existe mais a punição coletiva. É uma regulação, vamos dizer assim, responsiva. Exatamente. Quem trabalha bem está sendo apoiado. Quem trabalha mal, esse sim está sendo regulado. E assim a gente segue dando menos impacto a todo mundo. Márcio, eu queria muito agradecer a tua participação aqui conosco nessa edição especial direto da Intermodal. Desejar sucesso e, sinceramente, que a tecnologia e a automação, porque muitas vezes inovação não tem a ver com automação, mas tem a ver com boas ideias, que, atrelado à tecnologia, fazem uma dobradinha muito boa. Com certeza. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de participar de novo e as portas estão abertas sempre. O Porto Negócios faz um rápido intervalo e volta para a última etapa, direto da Intermodal, aqui do estande da Modal GR, For Infra e HX Stores. Não saia daí, até já! Estamos de volta, direto da Intermodal 2024, aqui em São Paulo, no estande da Modal GR, For Infra e HX Stores. Nessa última etapa, eu recebo o Ricardo Arten, CEO da BTP. Ricardo, grande prazer ter você de novo aqui conosco em mais uma cobertura especial. Natália, é sempre uma honra estar aqui com você, é um prazer enorme estar contigo, sempre disposto
a falar um pouquinho da nossa logística, dos nossos portos. Dos nossos desafios, Dos né? nossos desafios, exatamente. Ricardo, Das nossas oportunidades. que não são poucas, né? Não são poucas. Ricardo, a BTP, ela está na Intermodal há algum tempo, participa das edições da Intermodal há algum tempo. Essa é colocada como a maior edição de todos os tempos. Que avaliação você faz? Não só a BTP, eu tenho, acho que devo completar uns 30 anos, né, da minha profissão como portuário, participando da Feira da Intermodal, e eu posso tranquilamente dizer que é a mais cheia de todas as edições que eu participei. A BTP ela completou 10 anos de operação o ano passado. Desde o início das operações ela também participa da Intermodal e sem dúvida nenhuma é a mais cheia. Hoje a gente percebe que, conversando com as pessoas, a dificuldade para chegar à feira, ao acesso, não é só na logística brasileira, a logística também para chegar à feira é muito grande. Então são mais de 500 companhias, empresas que têm participado da feira e é um sucesso. A gente percebe a quantidade de pessoas, clientes, amigos, fornecedores, enfim, é um sucesso e é a segunda maior feira de logística do mundo, a maior da América do Sul e sem dúvida nenhuma que nós temos percebido do que era e do que se tornou a Intermodal, a gente, sem dúvida nenhuma, vamos continuar participando porque a gente vê que tem pessoas do mundo inteiro, empresas do mundo inteiro, de diversos segmentos da logística e faz muito sentido continuar participando. Não é só networking, é oportunidade também, né, Ricardo? Sim, você rever amigos, você rever clientes, pessoas que você há muito tempo você não via, né, e você conecta novamente. Ricardo, pegando o gancho dos 10 anos de BTP, nós vamos falar um pouquinho dos desafios da logística, dos desafios dos acessos, em especial no Porto de Santos. Mas os 10 anos da BTP foram celebrados de uma maneira muito especial com a renovação da prorrogação do contrato. O quanto de investimento está embutido nesta renovação? O ano passado foi um ano muito intenso, Nathalie, e realmente foi coroado no dia 18 de dezembro de 2023 com a renovação, a assinatura da renovação do contrato da BTP. O nosso contrato ia até 2027 e finalizamos junto ao governo federal a extensão do nosso contrato até 2047. E em contrapartida, a gente se comprometeu junto ao governo federal um investimento de 1,9 bilhão de reais, um investimento muito robusto, um dos maiores investimentos em infraestrutura dos últimos 10 anos. Um investimento não apenas em equipamentos, mas também na infraestrutura portuária em si, em obras civis, em modernização, em equipamentos, em infraestrutura e também em tecnologia. Então a gente vê a BTP, por exemplo, é o primeiro terminal portuário de contêineres em tecnologia 5G e vai continuar investindo nessa tecnologia, em automação de gates, em equipamentos mais altos e mais modernos. Nós temos aí, em todos os equipamentos que nós vamos comprar, tanto na parte de cais, que são aqueles portainers, aqueles equipamentos grandes, quanto também na parte de pátios, os famosos transtainers, os RTGs, e também os terminal tractors, que são os caminhõezinhos que fazem toda a rotação dos contêineres dentro do terminal. Esses equipamentos todos serão eletrificados, não serão a diesel mais. Isso vem de encontro com o compromisso da BTP de se tornar um porto 100% zero carbono até 2030? Exatamente. A partir de 2030, a nossa ambição é ser um terminal carbono zero, né? Você mencionou muito bem, essa é uma ambição que nós temos como pilar toda a nossa política de ESG baseado. Nós temos dentro dessa política 4 pilares muito fortes, além do meio ambiente, que é também a parte socioambiental. Além da parte socioambiental, nós temos ali a saúde, esporte, cultura e educação.
Então a BTP ela investe muito nesses quatro pilares, além de toda a parte socioambiental. Então nós somos coroados no final do ano passado, né, com a assinatura dessa renovação do nosso contrato e sem dúvida nenhuma vai, além de fazer com que a BTP continue suas operações até 2047, é gerar emprego e renda para a população da Baixada Santista. Para você ter uma ideia, a nossa expectativa, hoje a BTP tem cerca de 1.500 colaboradores. A expectativa é que nos próximos 5 anos a gente aumente o nosso quadro de colaboradores em 700 pessoas. A gente está falando de um incremento considerável. Já existe uma perspectiva de quando essas vagas estarão, não na sua totalidade, mas já estarão começando a ser abertas? Sim, a nossa expectativa é que a partir do momento que os equipamentos cheguem, nós começaremos toda a parte de recrutamento e também de treinamento, porque são equipamentos modernos, uma tecnologia avançada e que precisa, logicamente, as pessoas se adaptarem a esses equipamentos. Então, a expectativa é que os primeiros 2 portêineres cheguem a partir de agosto, então vai começar uma parte do recrutamento ainda este ano, mas a grande massa vai ser a partir do ano que vem. Falando na questão da contrapartida social em virtude desta prorrogação, o que a BTP se comprometeu do ponto de vista de política pública mesmo, com o município, por exemplo, de Santos, que é onde ela está instalada, na margem direita, a devolver por conta dessa prorrogação? Nós temos 2 grandes projetos, né? Eu acho que são 2 grandes projetos que nós temos em parceria com o município de Santos. O primeiro é o Parque Valongo, é um projeto muito bacana que tem sido feito, desenvolvido junto com a Prefeitura de Santos, onde a BTP está se comprometendo à reforma, né? Um investimento de cerca de 23 milhões de reais, a reforma dos primeiros armazéns ali no Parque Valongo, sem dúvida nenhuma vai ajudar muito, não só a parte de entretenimento da população da cidade de Santos, mas também a parte de segurança pública, que a região ela precisa melhorar. É a revitalização de uma das áreas que eu acho mais bonitas em Santos, que é o centro histórico, mas que infelizmente, com o passar dos anos, acabou ficando esvaziado, desocupado, e a gente sabe que a gente trabalha, implanta segurança pública, claro, com a presença da polícia militar, mas sobretudo com a ocupação dos espaços públicos, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma, e é um projeto muito bonito, é um projeto sério, fica no entorno da BTP, sem dúvida nenhuma esse projeto vai impactar, logicamente, as pessoas que trabalham na BTP, em termos de pavimentação ali à frente da BTP, as ruas, a avenida da BTP, ela é muito degradada, e sem dúvida nenhuma, quando você fala, o Parque Valongo está nascendo, ele precisa nascer e continuar, né? Então vai ser impactado toda aquela avenida, né, onde a BTP está instalada, a parte de iluminação, quando você tem iluminação, segurança pública automaticamente também é impactada positivamente, enfim, uma série de coisas, e o projeto em si é muito bonito. Sim. Né? E tem tudo a ver com o DNA da BTP. Nós somos uma empresa que faz operação portuária, a operação portuária tem a ver com navio tem a ver com cais tem a ver com mar, e ali o Parque Valongo está à beira, né, do canal e sem dúvida com a água, e é um projeto muito bonito, vai conectar a famosa relação Porto-Cidade, e é um projeto que a gente sempre defendeu e a gente fica muito honrado em fazer parte desse projeto. E o segundo projeto é um projeto que a gente já está trabalhando desde o ano passado, que é um projeto que é uma UBS da Vila Gilda. É um projeto que a gente já deve entregar agora para a Prefeitura, muito provavelmente no final de junho. É um projeto que realmente vai trazer muita dignidade para as pessoas que moram ali na Vila Gilda, trazer saúde e também muita cultura, porque além da UBS da Vila Gilda, ao lado existe o centro da juventude, né? Que também é um local onde as crianças e os jovens vão poder também poder se enturmar, poder se integrar com as coisas boas. Saindo da rua e podendo Exatamente. Receber aquilo que vai engrandecê-lo e permitir com que ele
também se desenvolva. Se tornem cidadãos, né? Eu acho que esse é o grande ponto, é onde a BTP realmente pode deixar um legado para as comunidades aqui santistas. Então são esses dois grandes projetos sociais que a BTP se engajou e vai continuar fazendo esse tipo de projeto que realmente deixe um legado, aonde as pessoas, onde consiga tocar a vida das pessoas, consiga mudar a vida das pessoas. Esses dois projetos, sem dúvida nenhuma, quando a prefeitura apresentou para a BTP, foram os dois projetos que a comissão de responsabilidade social da BTP falou assim, são esses dois. A escolha foi unânime e, sem dúvida nenhuma, se aparecer mais projetos como esses, sem dúvida nenhuma, a gente vai escolher e vai apoiar. Ricardo, dentro da renovação há também uma mudança com relação à sede administrativa. Ela vai ser desativada, é isso? Dentro do nosso projeto da renovação, nós temos... qual que é a base do nosso projeto? É aumentar a capacidade do terminal. Nós precisamos aumentar a capacidade do terminal para aumentar a eficiência operacional. Só que nós estamos limitados, né? Limitado pela água, limitado pela avenida, limitado pelo mangue e limitado também pelo outro lado pela água. Então a nossa capacidade de expandir horizontalmente, ela está bastante complicada. Então ou a gente aumenta a nossa capacidade verticalmente, que nós vamos fazer isso com equipamentos mais altos, mas também vendo onde nós podemos aumentar horizontalmente dentro dos nossos próprios limites. E, por exemplo, hoje nós temos a nossa sede administrativa está dentro do nosso terminal, numa área muito nobre. O que nós vamos fazer agora, a gente vai colocar para baixo essa sede administrativa e construir essa sede numa área um pouco menos nobre, na entrada do terminal, e ali, sem dúvida nenhuma, a gente consegue, ao colocar para baixo, né, a gente consegue aumentar a nossa área de estaqueamento, colocar Faz um adensamento de área ali. Não é um adensamento, porque essa área já pertence à BTP. Na realidade, a gente está colocando uma área à disposição de operações para colocar container ao invés de um prédio operacional. Com relação a esse investimento todo que você colocou, a gente está falando de quanto de aumento de capacidade? O aumento da capacidade será de 40%. Nós estamos falando por volta de 600 mil TEUs a mais no final de todos os investimentos. Isso daí é muita coisa, Natália. Muita coisa. Né? Agora, se a gente olhar a longo prazo, porque infraestrutura você não pode falar de 5, 10 anos, você tem que olhar a 50 anos. Tá aí a importância da prorrogação antecipada. Exatamente. E você tem que olhar, se você olhar daqui 50 anos, a gente precisa de mais capacidade no Porto de Santos. Não estamos falando só de PTP. A gente precisa de mais capacidade no Porto de Santos. Sim. Muito importante olhar que a renovação antecipada da BTP, a longo prazo, não é suficiente. Mas, logicamente, é importante nesse momento. Sim. O que precisamos fazer agora é colocar essas 40% a mais de capacidade o mais rápido para a operação e continuar brigando por mais e mais capacidade para a gente oferecer para os nossos clientes, armadores, importadores e exportadores. Recentemente, o Porto de Santos recebeu o maior navio de todos os tempos, o 366, foi sem dúvida nenhuma um marco no dia do aniversário do Porto de Santos, de 132 anos, mas uma embarcação não totalmente carregada. É uma conquista a ser celebrada sem dúvida nenhuma, no entanto, é um sinal que se acende para a necessidade de se olhar de uma vez por todas a questão da problemática da dragagem de aprofundamento e de manutenção, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Até agora nós estamos falando capacidade de terminais, que é super importante. Não adianta você ter acessos e não ter capacidade no terminal. Com certeza. Agora, também não adianta você ter capacidade no terminal e não ter acessos. Exatamente. E quando eu falo acessos, é acesso rodoviário, acesso ferroviário e acesso marítimo. Exatamente. O acesso marítimo é muito importante. Você pode ter, imagina se você tem uma Ferrari maravilhosa, mas você não ter uma estrada para você poder acelerar. É a mesma coisa. Não adianta você ter um navio super largo e super comprido e você não ter água para você poder boiar esse navio. Então um navio desse, de 366 metros, ele precisa, no mínimo, de 17 metros de calado para poder operacionalizar. Lembrando que cada metro de profundidade de um navio, ele significa 800 contêineres para fazer uma escala num porto. É muita escalabilidade.
é muito dinheiro que um armador perde a cada metro a menos, se ele não tem isso para utilizar num porto. Então ele deixa de pegar esse navio, ele deixa de escalar esse navio num porto raso e coloca esse navio numa rota mais profunda, porque ele vai poder utilizar esse navio nessa rota mais profunda. E em se tratando, desculpa te interromper, em se tratando de Porto de Santos, não resolver este problema significa colocar em xeque a potencialidade do Cais Santista ser de fato e de direito um hub port. Sem dúvida nenhuma, não existe hub port com um porto raso, certo? Porque o hub port, a base do hub port é você ter navios grandes carregando e descarregando, carregando e descarregando, e você fazendo conexões pequenas entre os portos brasileiros. Se você não tem navios grandes, você não consegue fazer essa logística internacional. Sim. E aí o hub port ele morre. Exatamente. Então, o que precisa ser feito é, urgentemente, uma política de dragagem nacional, e aí vamos focar em Santos, local, tanto de aprofundamento quanto de manutenção, garantindo uma profundidade mínima de 17 metros, para que os armadores garantam esse tipo de navio em Santos. Totalmente carregados. Totalmente carregados, porque dessa forma a gente consegue trazer essa eficiência para o Porto de Santos. E aí sim, os terminais vão procurar cada vez mais capacidade, cada vez mais eficiência, porque aí um elo junta-se ao outro, né? Porque aquilo que eu comentei, não adianta você ter bastante capacidade nos terminais, mas não ter acesso, mas também não adianta você ter acesso e não ter capacidade. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, vamos falar do acesso, né? Porque tão importante quanto a dragagem de aprofundamento e de manutenção está a questão da multimodalidade, da logística integrada para fazer com que a carga chegue e saia com segurança, com previsibilidade e que seja, em tempos atuais, sustentável. Nesse sentido, o Porto de Santos precisa ainda fazer algumas lições de casa, né, Ricardo? A gente tem muita coisa para fazer, Nathalie. A multimodalidade, ela ainda precisa... É até um eufemismo, né? Quando você fala logística integrada, é meio complicado, porque a logística, você falar de logística, ela tem que ser integrada. Sim. Não é verdade? Você não consegue ter uma logística que não seja integrada. Ela não funciona como deveria. Ela não funciona como deveria. Quando você olha Santos, a conectividade dos modais deixa muito a desejar. Você perde muito tempo, a eficiência ela é quebrada quando você passa de um modal para outro. Então, por exemplo, uma carga que chega da Ásia fica um tempo para ser nacionalizada e no transporte, seja ele rodoviário ou ferroviário, ao sair de Santos para ir até Campinas, por exemplo, leva-se ou perde-se muito tempo nesse transporte e que em outros países demoram horas apenas. E aqui no Brasil, em Santos, demora dias, certo? Isso significa eficiência, significa dinheiro e a cadeia brasileira ela não permite mais esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, se você pega, por exemplo, um contêiner de uma montadora, da forma que eles trabalham, é dinheiro jogado no lixo, a logística deles não permite. Hoje em dia não tem mais, nós chamamos free meal, né? Comida de graça, refeição de graça. Aliás, um dos exemplos colocados aqui na Intermodal foi a questão da logística da Fórmula 1. Para a realização dos grandes prêmios de Fórmula 1 e o quanto essa logística precisa ser eficiente para que, por exemplo, os carros cheguem em tempo da disputa acontecer. Você imagina se tem toda essa admissão temporária e você não consegue trazer, por exemplo, admitir temporariamente pneus, né, que vão ser utilizados em uma corrida. Sem dúvida nenhuma, esse é um ótimo exemplo. Mas, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Você pega, vou voltar na indústria automobilística, a produção de um carro, você depende muito de peças, né, que vêm da Ásia, peças que vêm da Europa e que às vezes a linha de produção fica parada porque aquele contêiner específico fica parado por dias, seja numa alfândega, seja num mapa, seja por conta de qualquer um outro órgão anuente ou até por conta de
de um transitame maior, por uma greve de algum outro órgão anuente, ou até por questões burocráticas. Isso hoje em dia não pode acontecer no nosso país. O Brasil, para conseguir realmente elevar a eficiência das suas importações, hoje em dia, para você ter ideia, o Brasil é um país continental, tamanho de um continente. Nós temos exportações, importações, nós somos líderes de mercado em vários produtos agrícolas, em proteína animal, em várias coisas, em minério de ferro, em outros minérios, e mesmo assim nós participamos do comércio internacional em apenas 1,14%. É muito pouco. É muito pouco. Tem muita impedância nesse processo. A gente precisa começar a cortar essas impedâncias para realmente a gente começar a participar mais e liderar esse processo internacional. Ricardo, muito obrigada pela tua disposição de estar aqui conosco mais uma vez, direto da Intermodal, nesse programa especial. Eu entrevistei o Patrício e nós fizemos um compromisso. Ano que vem, se eu aqui estiver, que a gente volte para celebrar conquistas, para celebrar que tudo aquilo que a gente vê hoje como desafio urgente, como algo que precisa ser perseguido, possa ter sido, se não conquistado, evoluído bastante. Porque é assim que o nosso país vai para frente. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma. Agora, já temos um avanço. Lembra que o ano passado a gente ainda estava correndo atrás para assinar o nosso contrato. Exatamente. Esse ano assinamos. Então o que a gente tem que fazer agora é celebrar essa assinatura, correr atrás. Temos 1,9 bilhão de reais para gastar, para investir, correr atrás de bastante modernização, bastante modernidade nos equipamentos, bastante emprego, bastante renda. É isso. Muita notícia boa, bastante novidade, bastante coisas para trazer de lá de fora, as novidades todinhas. E a gente está bastante otimista para 2024. Para você ter uma ideia, Nathalie, os 2 primeiros meses de 2024, comparado com os 2 primeiros meses de 2023, são muito positivos. Que bom. Para vocês terem uma ideia, isso é muito bom. 2024 deve ser um ano melhor que 2023, uma série de conjunturas políticas, de expectativas melhores do que foi 2023. Sem dúvida. Né? Então, vamos celebrar mais. A nossa expectativa é, além de celebrar 2023, vamos celebrar 2024, 2025 e estamos juntos. O que você precisar da BTP, tenha certeza que é uma empresa que vai estar sempre apoiando a logística brasileira, vai estar apoiando o desenvolvimento da infraestrutura nacional e, sem dúvida nenhuma, vocês são uma fonte, né, de inspiração para Santos, sempre mostrando a realidade, né, da nossa logística, mostrando para a população como funciona o nosso negócio. Conte com a gente e é sempre um prazer poder participar com você desse seu programa, que é um sucesso. Quem agradece sou eu. Eu costumo dizer que o Porto Negócios é um presente e que ao setor portuário eu vou seguir dizendo obrigada por tanto. Com o Ricardo Atem, a gente encerra essa edição especial direto da Intermodal aqui do estande, da Modal GR, For Infra e HX Stores. A gente volta a se encontrar na próxima semana, quinta-feira, a partir das 8 da noite, com o segundo programa especial, com o diretor de investimentos da TIL, Patrício Júnior. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.